Olá pessoal! Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouco de geração de malha, né? Então esse modelo aqui é onde a gente vai fazer alguns testes de geração de malha. Se você analisar, são 3 corpos, sendo 2 corpos sólidos, um corpo de superfície. Então aqui a gente pode definir a espessura desse corpo como 3 milímetros, né? E a gente já falou nos vídeos passados que existe uma correlação entre o tipo de elemento que você usa na malha com a geometria que você importa. Então, quando a gente importa corpos sólidos, a gente vai fazer um elemento sólido, e quando a gente importa superfícies, nós vamos fazer elementos de superfície ou elementos shell, né? Tá, bom. Então aqui a gente vai, quando você clicar no Mesh aqui, você vai ter todas essas opções do Details of Mesh. Essa aba de Details of Mesh, ela é as condições, os parâmetros globais para você setar a sua malha. A primeira coisa que eu queria comentar aqui é sobre esse Physics Preference. Isso daqui é de acordo com a física que você está desenvolvendo o seu problema. Então, no caso, você tem Mechanical, o Non-Linear Mechanical, que ele é para análise não linear estrutural, o eletromagnético, CFD, análise explícita, que é uma análise dinâmica, por exemplo, crash test, e um customizado. Então, no nosso caso aqui, se você estiver fazendo uma análise linear, estática, alguma coisa do tipo, você pode deixar como mecânico. Isso aqui ele vai servir para ter as referências de como que o software ele vai analisar essa malha e até os parâmetros para definir se essa malha se gerar algum erro na geração de malha e coisas desse tipo. O outro campo aqui é a Relevance, é onde você tem a primeira opção de fazer um refino ou deixar a malha mais grosseira. Ela varia de menos 100 a 100. Então, por exemplo, vamos primeiro deixar como 0 aqui. E eu vou gerar essa malha padrão. Bom, então você vê aí a malha padrão como ela está. E agora eu vou colocar como menos 100. E gerar a malha de novo. Bom, você vê que a malha aqui já foi bem mais grosseira, né? E agora eu vou colocar como 100, o outro oposto. Então, como vocês perceberam, menos 100 é a posição que a malha fica mais grosseira, né? E o 100 é onde ela fica mais refinada. Então, quando a gente compara essa malha que a gente tem agora com o Relevance de 100, ela é muito mais refinada que as outras. E a gente pode, esse cursor, a gente pode mover para onde a gente quiser. Então, por exemplo, vou deixar aqui e vou gerar essa malha de novo para uma relevância de menos 7 agora, né? Tá legal. Bom, o outro parâmetro aqui que eu queria comentar com vocês é sobre esse size function, é a função de geração de malha. Então, o primeiro aqui que a gente comenta, o uniforme, é quando essa malha ela é bem uniforme mesmo, não existe nenhum parâmetro de checagem de malha ou até de refino de malha que é envolvido nessa função. Então você vê que os elementos eles são bem uniformes, né? A próxima que eu vou comentar aqui é a curvature. Curvature é uma malha onde ele define o tamanho do elemento para não violar uma característica do elemento onde você possa gerar elementos muito curvados que violem uma regra do software para que esse elemento ele não seja muito deformado por uma curvatura. Então você imagina o seguinte, se você tiver uma peça, uma face que é muito curvada e você gerar um elemento muito grande, consequentemente esse elemento ele vai ser muito curvado. E existe um parâmetro para que ele seja de uma maneira aceitável, que ele tenha uma curvatura aceitável ou não. Quando você seta esse size function para curvature, ele vai setar o tamanho do elemento para que essa condição não seja violada. Tá? Então isso aqui é bom para quando você tem peças muito curvadas.
e você consegue gerar uma malha, ele define um valor bom para você ter um elemento que não viole essa condição. O próximo é o proximity. E o proximity ele cria regiões de refino de malha em gaps. Os gaps eles podem ser definidos como duas condições. Um volume definido por duas faces. Então aqui nesse caso você vai ver que esse volume ele é definido por essas duas faces que eu acabei de selecionar aqui. Ou uma área definida por duas arestas. Então aqui você tem duas arestas que definem uma área e aqui você pode ser interpretado como um gap. Tá? Então se a gente gerar, coloquei o proximity, a gente gerou, vai gerar essa malha e você vai reparar que existe um refino de malha nessas regiões que eu comentei. Tá? Então aqui, outra condição que você pode colocar é um número de elementos nesse gap. Então, por exemplo, aqui eu deixei 6. Então você olha aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos e nessa condição aqui você tem 6 elementos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ela não está muito mapeada também, em alguns lugares fica mais difícil de analisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui fica mais fácil de analisar nessa condição. Mas você vê que ela obedece esse parâmetro. Se a gente vier para 3 e gerar de novo, você vai ver que a malha vai ser mais grosseira nessas regiões. Eu vou ter 3 elementos nessas regiões em que foram definidos os gaps. E uma coisa importante, se vocês fizerem esse exemplo, vocês vão ver que quando vocês colocam 6 aqui, vocês vão ter problema na geração. E porque o mínimo tamanho aqui, ele tem que ser um tamanho em que eu consiga gerar 6 elementos nesse gap. Então, por exemplo, se eu deixar aqui com 5 milímetros, e eu deixei então 5 milímetros é o mínimo tamanho do elemento que eu quero, com 6 número de elementos nesse gap, olha, você vê que aqui ele não gera, ele não tem 6, 1, 2, 3, 4, ele não chegou nessa condição, porque eu não refinei o suficiente para ele chegar nessa condição. Então essa daqui é uma condição boa para quando você quer refinar essas regiões de gap. O próximo é o Proximity and Curvature, que é a somatória desses dois que eu expliquei. E por último, o adaptativo, onde ele pega como referência o tamanho de um elemento baseado na geometria e depois ele cria em função desse primeiro elemento, ele cria os outros elementos da malha. Bom, então, nessa condição aqui a gente explicou alguns parâmetros aqui de size function, o relevance também da malha, e aqui você já pode ter uma noção desses global settings da malha. Bom, a gente vai falar também um pouco depois sobre as ferramentas localizadas de refino de malha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente. Também, se quiser esse modelo, a gente disponibiliza para vocês. É só pedir. Tchau!